Boa noite, irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Um teste de áudio nesse momento. Se você está me escutando, dê um sinal positivo, faça obrigado. Estão me ouvindo? E aqui estamos juntos agora para adorar o nosso Deus. É um momento especial. Para além de você estar de frente para uma tela, olhando para um quadrado, entenda uma coisa: a palavra diz: onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estaria. E vocês estão reunidos primeiramente em suas casas, e nós como igreja estamos aqui nesse momento juntos para louvar o nome do Senhor. Por isso quero dizer a você, não é pouca coisa. Não é pouca coisa o que estamos a fazer neste momento. Se há preocupações, se há dificuldades, se talvez há até mesmo ansiedades, eu peço nesse momento. Louvemos ao Senhor e em seguida prestemos a Ele culto nesta noite, verdadeiramente, com os nossos corações fervendo por Ele. Amém? Irmão Davidson, vamos louvar. Todos, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Tá conseguindo me ouvir aí direitinho? Vamos louvar o Senhor Jesus. Eu vou tirar o fone de ouvido aqui. Vou botar mais perto aqui do violão e da boca aqui para estar me ouvindo. Tá bom? Vamos louvar o Senhor. E a igreja dele, ele canta, adora, exalta ao Senhor Jesus. Amém? Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Não. Não, eu não quero. Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és. Ele é o rei. Amém. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade. A tua igreja te adora. E teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, fidelidade. Tua igreja te adora.
Te adoramos, Senhor. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, Senhor, pra dizer que tu és o Senhor, e teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Cante ao Senhor, teu reino. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Tua igreja, somos igreja do Senhor. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. A tua igreja se prostra diante de ti. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia. A tua igreja te adora, Senhor. Oremos ao Senhor neste momento. Senhor Deus e Pai, obrigado, ó Deus, por estarmos aqui reunidos neste momento, Senhor. Por podermos, ó Deus, estar utilizando estas plataformas, ó Deus, e neste tempo ainda assim estarmos reunidos desta maneira. Porque nosso intuito nesta noite, Senhor, não é estarmos reunidos para termos uma simples conversa, mas porque o Senhor é o centro de tudo isto, ó Pai, que está aqui nesse momento. O Senhor seja adorado nesta noite, Pai. O Senhor, meu Deus, é a razão de estarmos vivos, Senhor. Por isso, meu Pai, eu te agradeço pelo teu cuidado com as nossas vidas, Senhor. O teu cuidado com a nossa saúde, Pai. E Deus, não há nada que nós possamos fazer, Senhor, que possa retribuir a Ti, meu Deus, tudo o que o Senhor tem feito. A salvação que o Senhor preparou para cada um de nós. Senhor, nós somos verdadeiramente pobres, cegos e nus, Senhor. Mas nesta noite, Deus, aceita a adoração deste teu povo, ó Deus, aqui reunido neste momento. Aceita, Senhor, humildemente, pedimos isso a Ti. Nós nada determinamos, nós não temos, nós quem somos perto do Senhor, meu Pai. Tudo que nós queremos nessa noite é nos achegarmos um pouco mais perto do Senhor e crescer no teu conhecimento, Deus. Por isso, Senhor, nos guia nesta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Todos estão me escutando bem? Amém. Deixa eu só organizar aqui, meus irmãos, a tela. Algo novo para todos nós, para mim muito novo essa questão da tecnologia. E queria, nesse momento, mais pessoas chegaram, mais pessoas
entraram. Dar a vocês mais uma vez as boas-vindas a este momento. Quando beirava por volta Só um minuto, meus irmãos. Só um teste. Os irmãos estão vendo a minha tela de computador? Isso, meu WhatsApp? Tá compartilhado aí, você compartilhou no Tá, grupo aí. só um minutinho. Bem em cima de verde, está escrito assim, tela visualizada aí no seu computador. É só desatualizar ela aí. Clica nela. Essa tela de computador é da Luciana. Ah, sim. A Luciana tá com... Cadê? É da irmã Luciana do Max. Ah, sim. Por isso que eu estou buscando aqui, não estou encontrando no meu. Só um minuto, meus irmãos. Vocês estão me vendo agora? Agora está aparecendo? Tá tudo certinho agora, não é? Estou admitindo aqui a entrada de mais pessoas no culto. Amém. Dando continuidade, irmãos, como disse, a entrada de mais irmãos, novamente dando boas-vindas a vocês. Eu estava dizendo que beirava ali 2 minutos para as 8 e havia somente eu. Nem mesmo a minha esposa ainda tinha entrado. Eu falei, hoje tá estranho. Mas aí, pela graça do Senhor, todos foram chegando e eu disse assim, bom, se nem minha esposa entrar, a palavra é clara, 2 ou mais, somente eu não tem como, né? Uma coisa é a devocional, individualmente, outra coisa é a igreja reunida, mas graças a Deus, todos aqui estão presentes e nós estamos aqui com um intuito, como foi orado, como foi cantado, que é louvar ao Senhor, que é viver isto que foi cantado há pouco. Os irmãos, eu tenho sempre dito isso a vocês. Prestem muita atenção nas letras das músicas que vocês cantam. Nós cantamos acerca do reino de Deus. E eu quero perguntar a vocês nessa noite, faça um movimento aí onde você estiver. Quantos querem viver a plenitude do reino de Deus em suas vidas? Levante sua mão, mexa a perna, faça alguma coisa. Amém. Todo mundo quer viver a plenitude do reino de Deus. Mas para chegar nesse tempo, é preciso passar por este tempo que nós estamos vivendo aqui. Tempos em que nós estamos nos unindo ainda mais como igreja. Tempo em que nós estamos sendo provados, sim. Tempo em que vamos passar por tudo isso pela graça e pela misericórdia do Senhor. Meus irmãos, eu gostaria de chamá-los à oração, por uma oração de agradecimento ao nosso Deus. Hoje temos aniversariando neste dia, e por isso que eu estou com essa camisa aqui de conselheiro de embaixador do rei, do nosso conselheiro Caio e também da pequena Maria Olívia, que estão aniversariando hoje. E eu gostaria, igreja, que nós orássemos ao nosso Deus agradecendo pela vida desse jovem e dessa pequena. Mexa a mão aí, por favor, quem gostaria de orar nesse momento pela vida desses nossos 2 irmãos? Por favor. Eu estou observando aqui. Isso. Não precisa concorrência não, meus irmãos, tá? Não tem problema. Opa, mexeu mais, o Rafael mexeu mais. Meu irmão Rafael, ora pelo Caio, por seu companheiro de time, né? A única coisa boa que ele fala quanto a Celeste é o céu que nós vamos, não o time que ele torce. Ora por ele e ora pela Maria Olívia. Amém. Senhor Deus, ó Pai, estamos aqui, Senhor Deus, reunidos como igreja, Senhor Deus, para agradecer, Senhor Deus amado, por mais um ano de vida, Senhor Deus, do irmão Caio, Senhor Deus amado, da irmã Maria Olívia, Senhor. Senhor, toma eles, ó Deus, na Tua presença, Senhor Deus. Eles possam, Senhor Deus amado, ó Senhor Deus, sempre, Pai amado, estar com os olhos fixos, ó Senhor Deus amado, a Ti, Senhor Deus.
para não se distrair, Senhor Deus amado, com as coisas dessa terra, Senhor. Firma eles, ó Deus, nessa estrada, Senhor Deus, que eles possam, Deus amado, transmitir, Senhor Deus, este grande amor, Pai amado, que Tu tem por eles, ó Senhor Deus, para as outras vidas, ó Senhor. Ó, Senhor Deus, essa alegria, Senhor Deus, que o Caio tem, Senhor Deus, quando ele transmite, Senhor Deus, esse sorriso, Senhor Deus amado, que nós vemos o amor de Cristo, Senhor Deus, sobre ele, Pai amado. Senhor, nós louvamos a Ti, Senhor Deus, pela vida deles, ó Senhor. E agradecemos a Ti, Senhor Deus amado, por tudo que tens feito, Pai amado, e fará, Senhor Deus, na vida deles, ó Senhor. Nós glorificamos o Teu nome, Pai amado, por mais um ano, Senhor Deus, na Tua presença, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor, hoje e para todos sempre. Amém. 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 E também gostaria, meus irmãos, de que nesse momento nós orássemos pelos nossos corações. O país vive um momento hoje segundo reportagens, de que é um epicentro global, hoje é o Brasil, de casos do Covid. Há também as questões econômicas, quando muitos pais de família não conseguem exercer sua profissão e por conta da falta de movimento causada pelo bloqueio, algumas pessoas estão perdendo seus empregos. Nós vamos orar, mas também é preciso agir em fé. E nós precisamos também tomar algumas atitudes para além da oração. Mas agora, em culto ao nosso Deus, porque confiamos nele, e eu estou vendo uma pessoinha aqui numa janelinha, e a janelinha está escrito Francisco e Ana. Olha lá, já se acusou, está rindo. E eu gostaria, irmã Ana, nesse momento de ouvi-la, orando ao nosso Deus, para que Ele dê calma aos nossos corações, porque na hora certa as coisas vão acontecer, porque é no tempo do Senhor. Então, irmã Ana, pode orar ao nosso Deus nesse momento? Só um minuto, meus irmãos. Estou verificando aqui a janela dela. Irmã Ana, a senhora está me escutando? Eu acho que houve uma falha na comunicação com ela. Mas mantemos a oração, tá bom? Vamos orar por tudo isso que eu falei. Irmã Vânia Lúcia, que está aqui ao lado da irmã Ana, na janelinha que está aberta aqui, poderia, minha irmã Vânia, orar aí ao Senhor quanto a isso que falamos? Por favor, só acione aí o seu áudio. Amém. Pode orar. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, a Ti toda a honra, glória, louvor e adoração nesta noite, Pai. Estamos aqui, Senhor, porque reconhecemos que Tu és o nosso Deus. E cremos e confiamos, Pai, no Teu poder. Sabemos, Senhor, que Tens ouvido o clamor do Teu povo e mais uma vez estamos aqui, Senhor, para clamar, Pai amado, pela nossa nação, aclamar, Pai amado, pelo mundo, pela terra, Senhor, que está sendo assolada por uma doença tão grave, tão séria, que tem tirado vidas, que tem trazido tanto sofrimento, Senhor, a famílias. Mas nós oramos, Pai, crendo que o Senhor está ouvindo o nosso clamor e o Senhor está atento, e que a Tua vontade é perfeita e o Senhor fará o melhor, Pai. Segundo a Tua vontade, nós cremos. Pai, nós queremos Te apresentar as famílias que já perderam entes queridos e que sofrem, que o Senhor seja consolo ao coração desse povo. Pai, nós também pedimos que o Senhor venha derramar a Tua unção, Senhor, sobre cada um dos Teus filhos, cada um do Teu povo, Senhor, que está sofrendo por falta de alimentos, por falta de trabalho. Pai, nós cremos e confiamos no Teu poder e sabemos que o Senhor é o único que pode trazer, Pai, conforto, consolo aos nossos corações. E o Senhor é o único, Pai, que pode, segundo a Tua vontade, cessar doença tão séria e tão grave, Pai. Nós cremos no poder do Teu Espírito Santo e sabemos que o Senhor tem consolado corações, que o Senhor tem mostrado ao Teu povo qual é a Tua vontade. Que nós possamos perseverar em oração, Senhor, buscando a Ti,
todos os dias e incessantemente. Guarda o teu povo, Senhor. Guarda esta nação. Que o Senhor proteja, Senhor, cada um dos nossos irmãos da Primeira Igreja Batista e os nossos irmãos que estão pelo mundo, Senhor, fazendo a tua obra. Que o Senhor venha com a tua graça misericordiosa sobre cada um de nós, Pai. É assim que nós choramos e confiamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, vamos louvar o nosso Deus. Vamos louvar porque agora oramos, há poucos segundos estávamos em oração. E a oração, meus irmãos, não são palavras jogadas. São palavras lançadas ao céu. Porque confiamos em nosso Deus. Ele é a nossa força, o nosso refúgio. Agora vamos louvar. Louvemos ao Senhor com intensidade. Irmão Davidson, nos eleve este momento. Amém. Mas, Pai do Senhor, para todos que não me ouviram ainda, Pai do Senhor, dá uma palavra. Pai do Senhor, irmão, levante as suas mãos e abençoe. Nós vamos louvar o Senhor Jesus. E é cantar duas músicas de adoração, uma música mais tranquila, tá? Mas eu acho que esse momento é o momento da gente clamar ao Senhor. A palavra de Deus diz que Ele falou, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então eu acho que é o momento de a gente se levantar, ter bom ânimo, né? Levantar a cabeça em meio a tantas dores, tantas perdas que o Brasil está tendo, né, está passando, mas fiel é o nosso Senhor e Ele diz que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós vamos louvar o nosso general, amém? Se você puder, você bate palma, canta alto. Eu quero que seu vizinho escute aí o louvor que será exercido aí na sua casa, amém? Calma aí. Amém. Pelo Senhor, marchas, seu exército, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar, canto da vitória e glória a Deus. Vencemos a batalha, toda alma contra nós. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. O inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Com o Messias, marchamos em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o quê? Igual a Deus, descer. Toda alma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Nenhum inimigo o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. O inimigo nos resistirá. Mais uma vez. O nosso general, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aplauda o Senhor aí, gente! Aleluia! Nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus forte, é um Deus tremendo. Mas vamos adorar Ele
pela sua grandeza, a sua majestade. Vamos declarar a sua poderosa mão. Dizer que nós somos nada sem Deus. Queremos mais de Ti, amém? Queremos de Ti. Queremos mais, Senhor, de Ti. Eu quero mais, de Ti. E menos de mim, menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, Senhor, e menos de mim. Cante. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Declare que queremos mais de Ti. Eu quero mais. De Ti, menos e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Que Ele cresça, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Que Ele cresça, que Ele apareça e eu me constranja
a sua glória. todo seu e da humildade, servo de todos irmãos, que ele cresça, diga, eu diminua, ele apareça, eu me constrange com a sua glória, todo seu amor infinito, servo de todos os irmãos. Senhor Jesus, cresça, Senhor Jesus. Cresça, Senhor Jesus, sobre as nossas casas, meu Pai. Cresça, Senhor Jesus, sobre os nossos temores, ó Deus. Cresça, Senhor Jesus, sobre os nossos medos, Senhor Jesus. Sobre os nossos anseios, Senhor. Que a tua glória, Senhor Jesus, venha, Senhor, sobre as nossas vidas neste momento, Senhor Jesus. Derrama a tua glória sobre os nossos irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Tira todo medo, Senhor. Renova a sua saúde, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Cresça, Senhor Jesus. Cresça. Glória a Deus. Cresça, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. E amém. Deus abençoe. Você, Itamar. Amém. Muito bom. De tempos em tempos eu abri os microfones de todos vocês para que fosse possível ouvir o louvor de todos e lhes dar uma sensação de como se estivéssemos ali na igreja, todos reunidos, ouvindo uns aos outros, cantando ao nosso Deus. Amados, vamos à palavra. Vamos ouvir a palavra de Deus nesse momento. Eu peço a você que abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. E assim estamos. Eu vou tirar o áudio de vocês para que fique bem limpa a voz no momento da pregação e todos possam ouvir. Tá bem? Mateus capítulo 13. Nós estamos ouvindo a palavra de Deus, principalmente em todas as quartas-feiras, no culto aí do meio da semana, ouvindo acerca do Evangelho. Eu disse isso uma vez, salvo engano, acho que no último culto na igreja, antes que houvesse o bloqueio, antes que houvesse o isolamento. E eu dizia, introduzindo o momento da pregação, da importância que todos nós temos de dar aos evangelhos. Às vezes, na nossa vida cristã, irmãos, temos a crença de que os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nos servem para um primeiro momento ali, o momento em que nós conhecemos a história do Senhor Jesus, o momento que nós entendemos pelo Espírito Santo o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e então o evangelho tem essa função. Mas aí depois disso a gente para e começa a acreditar que não precisamos mais mergulhar no evangelho. Porque como se isto já tivéssemos visto, como se isto nós já tivéssemos estudado, como se isto o Senhor já nos tivesse falado. Mas a verdade é que eu tenho um rei, e o nome do meu rei é Jesus Cristo, e eu preciso mergulhar em sua história, nos seus 4 evangelhos, cada vez mais. Não se torna de um aprendizado inicial que é deixado de lado porque sigamos na vida cristã. Muito pelo contrário, meus irmãos. Os evangelhos servem para nossa edificação dia após dia. Se posso lhe dizer uma coisa, coma o evangelho todos os dias de sua vida. Leia o evangelho, mergulhe no evangelho. E nós estamos desde julho, da primeira quarta-feira de julho do ano de 2019, nós estamos no Evangelho de Mateus. Eu contei aqui, nós passamos 12 folhas na minha Bíblia. Parece que nós andamos muito pouco. Mas a verdade é que quando mergulhamos em cada versículo, o Senhor nos fala grandemente. Coisas que muitas vezes nós ouvimos por toda uma vida, mas a gente não chega a entender
realmente o que aquilo está querendo ser dito no contexto em que foi dito. Por isso, irmãos, eu reitero a vocês a importância do Evangelho nas nossas vidas. Leiam, estudem, mergulhem nos Evangelhos. Mateus capítulo 13, versículo de número 44. Vamos juntos. Mateus 13, 44. Assim está escrito: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda a espécie. E quando já estava cheia, os pescadores a arrastaram para a praia e, assentados, escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus perguntou: vocês entenderam todas estas coisas? Eles responderam: sim. Então Jesus lhes disse: por isso, todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Vamos orar? Ó Deus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, te cultuando, meu Pai, louvando o teu santo nome. Deus, a tua palavra, ela traz transformação às nossas vidas, Senhor. Por isso, nesta noite, ó Deus, fala conosco. Usa-me, Pai, de acordo com o teu querer. Assim te oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, ainda estamos em meio às parábolas iniciais que Jesus conta neste Evangelho de Mateus. Algumas semanas atrás lemos e ouvimos acerca da parábola do semeador, a parábola da mostarda, do joio e do trigo. E agora o Senhor sai desta parte agrícola, porque esta era uma realidade vivida naqueles tempos, a realidade das grandes plantações. E hoje o Senhor traz parábolas no sentido de demonstrar o reino de Deus como um grande tesouro. Jesus estava apregoando o reino de Deus. Entenda uma coisa, como já lhes disse, a literatura bíblica anteriormente tratava de vários reinos, vários impérios, mas agora o Senhor Jesus inaugura o reino de Deus sobre a terra. Ele está mostrando o reino de Deus e por meio de parábolas, que são histórias simples, mas em alguns momentos de entendimento complexo, ele está revelando o reino de Deus aos homens. O interessante é que todas as parábolas, de alguma forma, trazem o reino de Deus. Por isso, lhes digo que o ponto principal das parábolas não são seus personagens, mas o reino de Deus. Este reino de Deus que perguntei a cada um de vocês e vocês disseram que querem viver a plenitude do reino. É este o reino de Deus. Mas também as parábolas, em segundo plano, tratam da conduta do homem, do indivíduo, face ao reino de Deus. E quando a gente fala do ser humano, aí você olha para o seu lado, está sua esposa, seu marido, seus filhos, ser humano. Hoje vi umas fotos antigas de um tempo em que houve uma gripe neste mundo chamada gripe espanhola. É muito interessante. São as mesmas coisas que estamos vivendo hoje em dia. É o que vos tenho dito, o que está para fora do homem, a tecnologia e todas estas coisas, parece que vão melhorando a cada dia. Mas quando olhamos para dentro, é a mesma coisa. A mesma carcaça, os mesmos pensamentos, a mesma cobiça, o mesmo pecado e a mesma necessidade de encontrar Jesus Cristo, o grande tesouro. Não há grandes diferenças. E
seja há 2000 anos atrás ou neste tempo que estamos vivendo, cada um de nós tem procurado avançar na vida em várias frentes, na situação dos estudos, dos trabalhos, como um empreendedor. Nós temos algumas prioridades na nossa vida. Só que Jesus começa a contar, principalmente as duas primeiras parábolas, que dizem de um tesouro escondido e a outra de uma pérola muito valiosa, sendo que estas parábolas parecem-se muito, têm um significado bastante semelhante. Disse que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido em um campo. Quero dizer a você, irmão, o tesouro é o Senhor Jesus. Este é o grande tesouro que alguém pode encontrar em sua vida. E o campo no qual este tesouro está escondido é o Evangelho. É por meio do Evangelho que você alcançará o conhecimento de Cristo. Reconhecerá Jesus como seu Senhor. Verificará que Ele é o único mediador entre Cristo, entre Deus e o homem. Jesus. Este Jesus está dentro do Evangelho. O Evangelho, então, é o campo. E a parábola diz que quando um homem acha em meio ao campo, ou seja, dentro do Evangelho, ele vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Mas, entre vírgulas, em sua Bíblia, talvez estará assim, transbordante de alegria. Todos nós procuramos algo em nossas vidas. Todos nós temos objetivos. E quando alcançamos os objetivos que tanto queremos, há em nós uma grande alegria. Mas saiba, tudo que estamos vivendo nesse mundo há de passar. Tudo é passageiro. Há uma alegria que é para todos sempre. E esta está em Jesus Cristo. Quando então um homem reconhece sua condição, que carece do Senhor, que carece de salvação, e ele encontra isso em Jesus, não há maior alegria que essa. E quero fazer você lembrar do dia em que o Espírito Santo fez você se reconhecer dessa forma e perceber que estava alegre porque tinha encontrado Jesus. Lembre-se desse dia, faça memória desse dia, do momento em que o Espírito Santo quebrou seu coração, e o que parecia tristeza se tornou grande alegria. Por quê? Porque o que parecia tristeza? Porque é o que diz o versículo quando diz: vai, vende tudo o que tem. Pare e pense nesse momento em tudo o que tem. O quanto trabalhou para ter tudo o que tem. Mas a parábola tem um sentido maior. Não são somente as coisas materiais pelas quais vocês trabalharam bastante tempo. Quando se diz vende tudo que tem, irmão, entenda, além de bens, vendeu as próprias ideias, vendeu as suas convicções, vendeu as suas necessidades, vendeu as suas prioridades, vendeu os seus desejos, vendeu os seus sonhos, vendeu tudo, se desprendeu de tudo para estar com Jesus. Não existem prioridades em nossa vida. Prioridade é apenas uma. Ou é Cristo, ou é o mundo. Esta é uma pergunta difícil que nos faz pensar. Porque diz a parábola que vendeu tudo o que tinha. A parábola da pérola, por sua vez, mostra que o homem, ele negocia e procura boas pérolas. A vida do homem é esta, negociando toda a vida, procurando boas pérolas. Talvez aqui estejamos nós, quando procuramos a resposta para os nossos problemas. Quando procuramos a boa pérola que vai sanar todos os problemas. E então, procurando, um certo dia, encontra esta pérola. Pelo Espírito Santo, reconhece Jesus como único Senhor e Salvador. E então foi, vendeu tudo que tinha e comprou a pérola. A questão aqui, irmãos, é justamente não literalmente vender todos os seus bens, mas a questão é desprender-se de seu próprio eu. De todas as coisas que você, como homem ou mulher, acredita serem as melhores coisas para você. E agora você paga um preço alto para ter a pérola preciosa, para ter um grande tesouro que é Jesus Cristo.
Em nossas vidas cotidianas, eu daria um exemplo como, por exemplo, aquele atleta que se prepara para os jogos. Diferentemente dele, eu posso comer muitas coisas e eu aumento o meu peso, mas um atleta não. O atleta, ele tem todo um cuidado com o seu corpo porque ele está se preparando para os jogos. Sabe, posso dar outro exemplo, como quando estamos estudando para algum objetivo, para alguma prova. São vários os momentos em que os amigos estão passando com a bola na mão, dizendo vamos jogar uma bola, ou vamos passear, vamos viajar, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo. E o bom estudante que se prepara para aquilo, para o seu foco, ele diz não diante de todas estas coisas. E mantém-se firme porque quer passar nenhuma prova. Jesus está dizendo que o reino de Deus é sim um grande tesouro. Mas, irmãos, há um preço. Há um preço em nossa vida cristã. Não queira acreditar que este preço é o preço para ganhar a salvação. Não é isto. Não é isto. O preço significa uma vida de santificação, uma vida junto ao Senhor, uma vida desprendida do seu eu para viver para o seu rei. É isto, então, que estas duas primeiras parábolas querem dizer. Mas agora eu quero, se literalmente fosse, irmãos, eu estou olhando para cada um agora, deixa eu dizer, imagine, se você vendesse tudo que tinha, tudo que tem, para ter uma pérola. Como você entenderia isso? No primeiro momento que você ouvisse essa palavra, como você ficaria? Porque muitas vezes lemos a Bíblia e como um livro repleta de histórias. Mas às vezes a gente não analisa o que está sendo dito. Imagine os discípulos ouvindo isso, vende tudo e então comprou a pérola. Eu acho que alguns dos discípulos ficaram olhando para o lado e para o outro pensando, é sério isso? É vender tudo e ficar só com uma pérola? Como é que é isso? Por isso Jesus vinha explicando todas as coisas. A gente é crente há tanto tempo, né, meus irmãos? Mas eu te faço pensar nessa noite. Imagine você de frente para o Mar Vermelho, um exército egípcio chegando, e Deus olha para você e fala assim, estende o cajado. E aí? Ou então, como quando Deus olha para Josué e diz assim, Josué, dê 6 voltas e na 7ª 6 grita, que vai dar certo. É bonito, a gente olha aqui e fala, legal, mas imagine Josué, ele deve ter feito assim. Dá 6 voltas e na 7ª grita. Ou imagine Ananias, que foi o homem que recebeu a ordem do próprio Senhor Jesus de ir até Saulo, aquele que matava crente adoidado. Vai lá e põe a mão nele. Sabe, as palavras do Senhor para a nossa vida são palavras de vida. Por mais que em algum momento nos pareça loucura, antes, melhor é acreditar no Senhor, porque Ele está do alto e sabe o exato caminho que nós vamos trilhar. Por isso, irmãos, se nessa noite o Senhor está tocando o seu coração para que você se desprenda de todas as coisas, para que de fato venda todos os seus bens, para alcançar este tesouro, para ter Jesus Cristo como única prioridade em sua vida, atenda o Espírito Santo em sua vida. Não seja como o jovem rico, que confrontado, quando perguntado, vá, venda tudo que tem e me siga, ele preferiu confiar em seus bens. Não apague o Espírito nessa noite, ouça a voz do Espírito. Chegamos então à parábola da rede. O reino dos céus, no verso 47, é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda a espécie. Sim, este é o reino dos céus. Para os judeus é difícil acreditar que o reino dos céus possa ser composto por todos os povos da terra, pois para eles acreditavam tão somente ser eles os detentores da aliança com o Senhor Deus. Mas vem o Senhor Jesus e traz salvação para todo mundo, para todo aquele que nele crê. E então este é o reino dos céus. O reino de Deus abre suas fronteiras e alcança todos os mares, ou seja, alcança todas as nações da terra. E quando esta rede estiver bem cheia, então os pescadores a puxarão, e os pescadores são os anjos. O que o Senhor está querendo dizer é que todos os peixes serão julgados. E os peixes somos nós. Mas
A palavra diz que, no verso 48, que os pescadores escolheriam os bons para os cestos e jogariam fora os ruins. Certamente, quando os peixes são trazidos à margem, todos eles estavam nadando, todos eles estavam vivos, todos eles estavam fazendo alguma coisa dentro do grande mar. A questão aqui não é se há vivos ou mortos. A questão da separação, como vimos ali na parábola do joio e do trigo, que nós não podemos fazer. Não somos nós que vamos julgar as pessoas, mas sim o Senhor por meio de seus anjos. A questão é, quando você puxa uma tarrafa e vem os peixes juntos, ali há peixes crescidos e também há peixes muito miudinhos. Entenda, há peixes desenvolvidos e há peixes não tão desenvolvidos. Falar de pescaria para vocês é um pouco complicado, porque os homens de nossa igreja não pescam quase nada. Quando saem para pescar, passam em algum lugar e compram os peixes. Eu já soube dessa história. Mas, voltando ao Gilvan, não se denuncie, Gilvan. Voltando ao relato bíblico, meus irmãos. A questão é que há peixes desenvolvidos e há peixes miúdos. O reino de Deus está aumentando suas fronteiras. O reino de Deus tem nos alcançado. Mas nós não somente devemos ser como aquele que vende tudo que tem, adquire o bom tesouro e então enterra o tesouro. E então vamos para uma outra parábola, porque nós precisamos frutificar. Nós precisamos crescer. Nós não podemos ser peixe miúdo, porque se chegar o dia em que essa rede for puxada e nós não tivermos nos desenvolvido em Cristo Jesus, se nós não tivermos crescido em Cristo, então, certamente, nós seremos colocados no lugar que não é o bom cesto. Como diz a palavra, Jesus não mede palavras e jogarão fora os ruins. Jesus diz no verso 49, assim será no fim dos tempos, os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus nunca escondeu em suas pregações a questão do inferno. Errados somos nós, pregadores atuais, que temos a intenção de querer não mostrar a verdade cruel que é o inferno. O inferno é algo que sim, o próprio Deus preparou. O nosso Deus é justo e fará a separação no fim. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Em nossos empregos, em nossos trabalhos, haverá sempre alguém que dirá, eu não estou muito motivado para trabalhar hoje, eu não estou motivado, e a gente fala, bom, e o salário? Não motiva? Não, para além de salário, eu estou chateado com isso, eu estou chateado com aquilo, eu estou chateado com fulaninho, eu estou chateado com meu patrão, eu estou desmotivado. Sabe, a maior motivação para um cabra como esse é dizer, olha, ou tu te aprumas, ou então perderá teu emprego. Então, quando o homem pensa que vai perder o emprego, a motivação reacende com uma força muito grande e vai buscar ser um melhor funcionário, um melhor colaborador ou um melhor empresário também, por que não? Motivação. Quando falamos da nossa fé, da nossa vida cristã, é certo que nossa fé deve existir porque amamos o nosso Deus. Mas, deixando o romantismo de lado, a parte amorosa do Evangelho, Pedro nos escreve em sua primeira carta dizendo que a finalidade da nossa fé é a salvação das nossas almas. É ser salvo. E salvo de quê, meus irmãos? Salvo do fogo do inferno. Por isso nós não podemos abrir mão da pregação que diga do pecado e do seu resultado, que é o inferno. Por isso, irmãos, vamos abrir nossos olhos de peixe e vamos crescer em Cristo Jesus. Que não sejamos peixes miúdos que não se desenvolveram, porque a rede será puxada. Jesus, depois de dizer todas estas coisas, depois de mostrar a verdade dura do inferno, ele pergunta. Esta pergunta provavelmente foi feita aos discípulos, aos mais próximos. A multidão como um todo, vocês já entenderam, não entendia muito bem o significado das parábolas, embora entendessem a história. E Jesus pergunta no verso 51, vocês entenderam todas estas coisas? E os discípulos dizem, sim, sim, Senhor.
E aí vem um verso de número 52, que talvez dê um nó em sua cabeça. Quando Jesus diz: por isso todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Primeiro, porque Jesus usa a palavra escriba. Porque todo escriba. E normalmente, em toda a literatura, em todo o evangelho, quando Jesus cita os escribas, cita de uma forma negativa. Porque escribas eram aqueles que eram mestres na lei. Sabe, imagine hoje um tribunal. Imagine que neste tribunal trabalhem pessoas que entendem das leis. No tempo de Israel, a lei e a forma como se servia a Deus eram meio que misturado. Hoje nós obedecemos a palavra de Deus, mas para além da palavra de Deus existe uma Constituição Federal, Código Civil, Código Penal e todos os outros ordenamentos. Mas no tempo de Israel, muitos eram os analfabetos, os que não sabiam ler, os que não sabiam escrever. E quem sabia? Os escribas. Os escribas eram mestres e doutores da lei. Eles conheciam a lei cerimonial, eles conheciam a lei civil, eles conheciam as escrituras. Mas mesmo conhecendo as escrituras, estes escribas sempre se comportavam mal diante do Senhor. Então por que Jesus usa esta palavra no verso 52? Porque todo escriba, continue a leitura, diz: instruído no reino dos céus. Aí está a diferença. A verdade é que o Senhor está nos chamando a sermos mestres no reino dos céus. Ou seja, mergulhando cada vez mais no conhecimento de Cristo. Que nós sejamos mestres na lei de Cristo e não na lei de Moisés. Que nós sejamos, acima de tudo, homens e mulheres que buscam o conhecimento do Senhor. Por isso ele diz: todo escriba instruído no reino dos céus, ou seja, todo mestre instruído no reino dos céus. E não os instruídos na escola rabínica, não os instruídos, veja, eu vou dizer isso, nas escolas bíblicas ou nos seminários teológicos. Porque se eu sou instruído somente numa faculdade teológica, então aprenderei muitas teorias, então aprenderei muitas teses, aprenderei teologias sistemáticas, direi para vocês coisas bonitas de se ouvir, mas se eu não for instruído no reino dos céus, então não estarei dizendo a vocês palavras de vida eterna, que é Jesus Cristo. Nós precisamos todos nós, sermos como escribas, como mestres instruídos no reino dos céus. Sabe como, meu irmão? Aos pés do Salvador. E aos pés do Salvador eu aprendo desde já humildade. Humildade. Mestres? Sim. Em buscar conhecimento? Sim. Sempre. Mas o Senhor, este é o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores. Humildade é algo que precisamos. E o Senhor Jesus não para aí. Ele diz que este escriba deve ser mestre na lei de Cristo. Por quê? Porque ele tem um compromisso. Qual é o seu compromisso? Um compromisso. Buscar conhecimento, porque o mestre nunca para de buscar conhecimento. Em quê? E aí ele fala uma palavra que você lendo a primeira vez, a segunda vez, você fala: Senhor, em retirar coisas novas e velhas do depósito. O que significaria isso? Sabe quais são as coisas velhas, meus irmãos? São as coisas que se referem aos mistérios ocultos de Deus desde a criação do mundo. Há coisas guardadas em nossa história, há coisas guardadas na história do mundo que somente o Senhor sabe. Estas são as coisas antigas e que nós temos guardado em nossos corações. Mas há uma coisa nova, e esta coisa nova é o novo sentido que há em Cristo Jesus. Porque na sua vinda, na vinda de Jesus, foram reveladas claramente muitas das coisas que estavam ocultas. O problema dos escribas, aqueles que lhes falei, é que eles olhavam para a lei de Moisés e achavam nela
um fim em si mesma, quando na verdade a lei de Moisés, as coisas antigas, apontavam para algo novo, que é o Senhor Jesus Cristo. Cristo veio e a cumpriu por inteiro. Como o homem que entra em seu depósito e vê coisas velhas. Sabe quando você vê um monte de coisa antiga aí? E você olha para aquilo e não vê uma função? Você não vê o que pode acontecer? O que pode ser feito? Se de uma cama velha não pode fazer uma estante? Sabe? É porque perdeu uma visão. Não está mais vendo uma possibilidade. Quando olhamos para a lei de Moisés como sendo ela o fim, então estamos perdidos. Mas quando olhamos para a lei de Moisés, quando olhamos para a antiga aliança, todo o Antigo Testamento, e percebemos as coisas novas em Cristo Jesus, então aí teremos crescimento. Então aí nós não seremos como o peixe miúdo. Então aí nós estaremos crescendo. E eu quero concluir, meus irmãos. Vou lhes dar 3 opções nessa noite. As parábolas, quando a gente começa a compreender seu significado, elas se tornam tão agradáveis. Mas por fim, quero lançar uma pergunta de múltipla escolha para cada um de vocês. A primeira opção é: já vendi tudo para estar somente com Cristo. Comprei por completo a ideia de que há somente vida em Jesus Cristo e estou crescendo. A segunda hipótese nessa noite, que talvez você esteja vivendo, é: não vendi. Há algo ainda que preciso me desfazer. E há uma terceira hipótese, que diz: voltei a renegociar e trazer de volta minhas antigas coisas. Você já se desfez de tudo? Ainda há algo preso dentro de você que não lhe faz perceber o grande tesouro que é o Senhor? Ou você um dia reconheceu todo esse esplendor do reino de Deus, mas ainda tem trazido de volta as práticas antigas? O que fazer então? A resposta, irmãos, é: por mais que você vendesse tudo que possui, por mais que você deixasse de acreditar em tudo que um dia acreditou, para ter somente Jesus em seu coração, se não fosse a vontade de Deus de mandar o próprio Filho morrer por nós, nós nunca teríamos este tesouro. Nunca teríamos esta pérola preciosa. Nunca. Mas pela misericórdia do Senhor, Deus fez em Cristo Jesus o pagamento por todo o pecado. O que fazer? Jesus pagou tudo na cruz do Calvário. Se você ainda não se desfez de tudo, vá até a cruz e deixe lá e viva a vida de Jesus. Se você pegou algumas das práticas antigas e está retornando a isto, vá até a cruz e devolva isso, porque Cristo já pagou. E viva a melhor das escolhas. Eu já me desfiz de tudo. E eu tenho a ideia certa de que somente há vida em Jesus Cristo e quero crescer cada vez mais. Escolha essa última. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Senhor, esta noite o Senhor nos falou novamente por meio de parábolas. Meu Deus, elas são tão pequenas, Senhor, mas possuem um nível de profundidade tão grande. Ó Deus, Tu sabes, Senhor, o quanto as palavras que o Senhor tem nos dado têm mexido com os nossos corações, ó Deus. Tem abalado nossa estrutura para que possamos nos corrigir, Senhor. E nesta noite, ó Pai, nós queremos viver verdadeiramente o Evangelho e nos desprender de nós mesmos, de nossas vontades, de nossos sonhos, para viver a Tua vida, Senhor. Ó Deus, nos faz ser, ó Deus, como este, que vê coisas novas e coisas velhas, que vê desde o início dos tempos, desde a criação do mundo, a Tua provisão, a Tua salvação, que o Senhor já preparava, pelo aquilo que havia de mais novo, que era o Senhor Jesus e sua vinda a esta terra. Obrigado, Senhor, por esta noite. Sei com meus irmãos, ó Deus, que Teu Espírito Santo possa trazer entendimento aos nossos corações. E para além do entendimento, Senhor, força para praticar a Tua palavra. Assim, meu Pai, Te oramos. E que o amor de Deus, a graça salvadora e libertadora de Jesus Cristo,
e as doces consolações do Espírito. Seja com toda a igreja que nesse momento espalhada está. E tua igreja diz: amém e amém. Abençoada semana, final de semana para vocês. Que o Senhor os abençoe. Eu vou abrir o áudio para que tenham mais um momento de comunhão. Forte abraço, meus irmãos. Olá, Rafael. E aí, meu irmão, um abraço. Rony. Paz, irmão. Paz, irmão Tranquilo? Evandro. Tá presente. Maria. Paz, irmão Evandro. Maria.